Olá, eu sou o pastor Odirley e vou gravar aqui um breve comentário sobre os livros do Pentateuco. Para nós compreendermos, os livros do Pentateuco, a gente precisa relembrar da organização da nossa Bíblia Sagrada. A nossa Bíblia contém 66 livros, sendo dividido entre Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento nós encontramos 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. O Antigo Testamento ele é dividido dentro do campo da teologia entre Pentateuco, os 5 primeiros livros, que é o foco do nosso estudo de hoje, livros poéticos, profetas maiores, livros históricos. Eu tenho uma aula gravada nesse canal sobre os livros históricos e, na medida do possível, acredito que na próxima semana e de semana em semana eu estarei gravando sobre profetas maiores, profetas menores, e depois nós vamos gravar também sobre os poéticos e falar também sobre os livros do Novo Testamento. Então nós temos os livros históricos e nós temos também os profetas menores. Essa é a divisão teológica do nosso Antigo Testamento. O foco do nosso estudo de hoje é o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a palavra Pentateuco é um nome para os primeiros 5 livros da Bíblia. É um nome grego, para os primeiros 5 livros da Bíblia. Penta quer dizer 5 e teuco quer dizer livros. Por isso a palavra Pentateuco é uma referência grega aos 5 primeiros livros da Bíblia, que também era conhecido pelos israelitas como a lei. Se você já estudou, se você já leu esses 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver ali que está revelada, para a nação de Israel toda a lei de Deus. Nós temos ali a revelação dos 10 mandamentos, mas além dos 10 mandamentos nós temos uma série de outras leis civis, religiosas, sanitárias, que o povo de Israel deveria seguir, na terra que Deus havia prometido para eles. O autor, desses 5 primeiros livros da Bíblia é Moisés. Quem é Moisés? Moisés foi um grande profeta, o maior legislador e o maior dos líderes dos israelitas. Moisés, ele nasce no Egito, mais ou menos entre o ano 1400 e 1500 a.C. É o período em que a nação de Israel ela está escravizada lá no Egito. E quando Moisés nasce, vocês vão encontrar a história dele no livro de Êxodo. Aos 3 meses, Moisés é lançado no rio Nilo. E a filha de Faraó, que está se banhando no rio Nilo, encontra o menino Moisés e se afeiçoa por ele e o adota. E ele é criado então no palácio do Faraó, num palácio egípcio. Tá? Mas ele sabia que ele era descendente de judeu, que ele era israelita. E mais ou menos com 40 anos ele começa a tomar as dores do seu povo e se indispõe com o faraó. E se indispondo com o faraó, ele passa a ser perseguido e ele acaba fugindo para a região do deserto, deserto de Midian. E ali Deus vai falar com ele, Deus vai se revelar a ele sobre a missão que Deus estaria dando para ele, que era de libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. O primeiro livro do Pentateuco é o livro de Gênesis e é também o primeiro livro da nossa Bíblia. Gênesis quer dizer literalmente no princípio, ou seja, é o livro que nos revela para nós o princípio de todas as coisas. Esse livro provavelmente foi escrito aqui na região de Midian. Veja bem, olha, aqui nós temos o Egito, aqui nós temos a terra de Gósen, que é provavelmente aqui nessa terra que o povo de Israel habitou. Tá? Moisés foge daqui e vem peregrinar por essas regiões, e aqui Deus revela para ele o livro de Gênesis, que foi escrito no ano de aproximadamente 1460 a.C. E o tema principal do livro de Gênesis é a criação. Então no livro de Gênesis você vai encontrar
Deus falando sobre a criação do universo, a criação do planeta Terra, da natureza, das formas de vidas que nós encontramos e da criação da raça humana. Fala ali da criação de Adão e Eva, que são os primeiros seres humanos deste planeta, que deram origem a toda a raça humana como nós conhecemos hoje. Deus cria Adão e Eva, isso é revelado no livro de Gênesis, para ter comunhão com Ele e para dominar sobre a terra. Mas devido à rebelião de Adão e Eva, o pecado entra no mundo e a raça humana acaba se depravando. A raça humana se depravando, Deus se entristece e resolve destruir aquela raça humana. Porém, Noé acha graça diante dos olhos do Senhor e Deus dá instrução para ele construir uma arca e salvar os animais, os seres vivos que existiam ali. E Noé e sua família entram na arca e vão dar continuidade à raça humana. De Noé vai ser gerado Sem, Cã e Jafé, que vão ser esses três então que vão dar continuidade à raça humana, e hoje os povos que existem são descendência de Sem, Cã e Jafé. E da família, da descendência de Sem, vai vir um homem chamado Abraão. Este homem, Deus chama ele da terra de Ur dos Caldeus, e fala para ele que dele faria uma grande nação. E através dessa grande nação, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Ou seja, Deus estava falando que ia abençoar o mundo através da nação que ele ia criar da linhagem de Abraão. Abraão então gera um filho chamado Isaque, e Isaque vai gerar um filho chamado Jacó. Jacó vai ter 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó, que vão dar origem às 12 tribos de Israel. Entre os filhos de Jacó, eu quero destacar aqui a pessoa de José. José foi vendido pelos seus irmãos como escravo para uma caravana de ismaelitas, e esses ismaelitas acabam vendendo José lá no Egito. Mas Deus abençoa tanto José lá que ele se torna governador do Egito. E na terra que Jacó está, que é a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometida para Abraão, há uma grande fome. E Jacó acaba descendo, ele e sua família, que era aproximadamente já na época 70 pessoas, acaba descendo para o Egito, porque lá o governador é José. E eles acabam ficando lá no Egito, a princípio, como convidados do próprio faraó, mas com o passar dos anos vai se levantar um faraó que não conhecia José, as benfeitorias que José fez no Egito, e esse faraó vai escravizar a descendência de Jacó. Só que Deus vai abençoar tanto a descendência de Jacó que vai crescer demais a descendência de Jacó, que de 70 pessoas eles vão se tornar uma nação de 2 milhões de pessoas, porém escravizados no Egito. Aí nós vamos para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo vai tratar do quê? Da saída do povo de Israel do Egito, da descendência de Jacó do Egito. Eles vão ficar lá, segundo alguns historiadores, um período de aproximadamente 400, 430 anos. Boa parte desse tempo eles vão ficar como escravos, mas chega um momento que Deus resolve tirar o seu povo do Egito e levar eles para a terra que ele tinha prometido para Abraão. Então o livro de Êxodo literalmente quer dizer a saída do povo de Israel do Egito. Então ali narra toda a forma dramática que aconteceu para que o povo de Israel deixasse o Egito. Esse livro ele foi escrito aqui na região do deserto do Sinai, no ano, eu coloquei aqui a definição do que é península, porque a gente sempre chama essa região aqui de Península do Sinai. O que é península? É uma porção de terra seca cercada de água por todos os lados. Então por isso que aqui é chamado de Península do Sinai. É uma porção de terra seca, cercada aqui pelo Golfo de Aqaba e cercado aqui pelo Canal de Suez. E é aqui então que Deus vai revelar o livro de Êxodo para Moisés. O tema principal do livro de Êxodo é a redenção, ou seja, o povo de Israel é redimido do seu sofrimento lá do Egito. Deus os liberta, os tira aqui do Egito, e vai trazer eles aqui para essa região do Sinai. Esse livro foi escrito aproximadamente no ano 1444 antes de Cristo. Veja bem,
Só recapitulando a história, quando você pega ali o final de Gênesis, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, deixa eu voltar mais um pouquinho. Quando você pega aqui o final do livro de Gênesis, você vai ver então que José lá foi vendido como escravo aqui para o Egito, tá? E a família de Jacó está habitando aqui na região de Canaã, tá? E José acaba vindo para cá. O que ocorre, né? José, se você for ler a história bíblica, né, vai acontecer vários fatos com ele e ele vai se tornar o governador do Egito, tá? E no final, em suma, em resumo, ele vai trazer a sua família, ou seja, seu pai, seus irmãos, né, a família de Jacó, para habitar aqui na terra do Egito. E o faraó vai falar que eles habitem aqui essa terra, chamada terra de Gósen, que era uma terra muito prometida. Passados-se os anos, a família de Jacó cresce, se torna uma nação, e Deus vai levantar Moisés para libertar a família de Jacó, ou seja, agora a nação de Israel. A libertação, eles vão sair aqui dessa terra, né, perseguidos por Faraó, e vão vir aqui por essa rota, tá? E aqui vai ocorrer provavelmente a travessia do Mar Vermelho, tá? E eles vão ficar peregrinando por essa região aqui do deserto, tá? Porém, o objetivo, quando Deus tira o povo, a nação de Israel do Egito, é levar para essa terra aqui, a terra de Canaã. E a rota mais próxima seria essa rota aqui. Porém, pode ver que Deus leva eles por uma rota totalmente diferente. Eles vão acabar dando algumas voltas aqui no deserto. Existe um porquê, né, de Deus levar por essa rota mais longa. Pesquise, leia a Bíblia e você vai saber o porquê que Deus leva o povo de Israel aqui por essa rota mais longa, tá? Então, nós temos aqui o tema principal do livro de Êxodo, é a redenção do povo de Israel, do sofrimento que eles estavam tendo lá no Egito. Aí após, né, nós encontrarmos, né, o livro de Êxodo, em seguida nós temos o livro de Levítico, ou seja, um livro destinado aos levitas. O que contém, né, nesse livro dos levitas? Ele é um livro que apresenta normas para o trabalho sacerdotal dos ministros da antiga aliança, tá? Além de apresentar as normas para o trabalho sacerdotal, ou seja, como, né, esses levitas deveriam dirigir a religião ali do povo de israelita, também ele traz normas civis, normas morais e até normas sanitárias para aquele povo, né, que está deixando o Egito e está indo para a terra de Canaã. Veja bem, enquanto eles estão lá no Egito, as normas que eles seguem são as normas trazidas pelo o Estado egípcio, né, por Faraó. Lá existiam leis, normas sanitárias, normas éticas e normas morais, embora não tão elevadas quanto aquelas que Deus deu para Israel, mas existiam normas, tá? Existiam leis. Quando o povo de Israel ele deixa o Egito, então eles são uma grande nação e agora é necessário criar-se leis, regras, normas morais, éticas, sanitárias para que aquilo não vire uma bagunça. E Deus também vai revelar através de normas religiosas a maneira como o povo de Israel deve se aproximar dele, a maneira como eles devem manter comunhão com ele, tá? No livro de Levítico nós encontramos, né, um versículo, que é um versículo central do livro de Levítico, que diz o seguinte, né, sede santos porque eu sou santo. Então é uma das normas que Deus agora estabelece para a nação de Israel. Se eles querem continuar servindo a Deus como a nação escolhida, eles devem santificar, ou seja, se separar de tudo aquilo que desagrada a Deus. Esse livro também foi escrito, né, por Moisés, provavelmente aqui na região do Sinai, tá? Quando o povo de Israel estava aqui nesse deserto, no ano de aproximadamente 1444 a.C. E o tema principal deste livro é a santificação, ou seja, Deus instrui os sacerdotes da nação que eles devem conduzir esta nação para o caminho da santificação, para que eles possam continuar desfrutando da comunhão com Deus. E se eles continuassem desfrutando da comunhão com Deus, as promessas de Deus iam se cumprir na vida deles. Aí nós passamos, né, para o livro que vem em sequência, que é o livro de Números, que literalmente quer dizer censo. Por que o livro de Números, né, leva esse nome? Porque você encontra nesse livro algumas vezes, né, que é feito a contagem
e recontagem do povo. Mas o que é o tema principal, o tema central, né, deste livro? Este livro ele narra o período de 40 anos que o povo de Israel ficou peregrinando por aquela região de deserto. Ou seja, vamos voltar aqui, né, para o nosso mapa. Deus tira o povo de Israel do Egito com o objetivo de colocar eles na terra que Deus havia prometido para Abraão, que é a terra de Canaã. Porém, Deus os leva por uma rota totalmente diferente. E nessa caminhada Deus vai fazer alguns testes de obediência e alguns testes de fé com a nação israelita. E eles vão acabar sendo reprovados nesses testes. E por isso eles vão ser disciplinados, tá? Eles vão ser corrigidos. Boa parte da nação israelita, que sai daqui aproximadamente 2 milhões de pessoas, eles não vão conseguir entrar na terra de Canaã, que Deus havia prometido. Eles vão morrer aqui nessa região de deserto, porque devido à falta de fé e devido à desobediência. Eles vão ficar por um período aqui de 40 anos vagando nessa região por serem desobedientes e por serem incrédulos. Aqueles que tinham de 20 anos para cima, quando saíram aqui do Egito, através da milagrosa passagem pelo Mar Vermelho, quando eles tinham mais que 20 anos, aqueles que tinham mais que 20 anos, morreram todos no deserto. Eles ficaram 40 anos peregrinando aqui. Por quê? Porque foram desobedientes, com exceção de Josué e Caleb. Aí o livro de Números ele narra todos esses 40 anos aqui de experiências, né, de desobediência, de incredulidade que o povo de Israel teve, né, com Deus aqui no deserto. Esse é o livro de Números, né, que foi escrito aqui nessa região aqui das planícies de Moabe, provavelmente também no ano de 1406 a.C., né? E o tema principal é disciplina, ou seja, a correção que Deus trouxe sobre a nação de Israel devido à desobediência e devido à incredulidade. Se eles fossem obedientes, eles não teriam ficado 40 anos vagando aqui no deserto. Logo, eles teriam alcançado a promessa. Mas ficaram 40 anos aqui peregrinando por desobediência e por incredulidade. Então, ou seja, para alcançar as bênçãos de Deus, nós precisamos ter obediência e fé. Aí nós temos, fechando, né, o Pentateuco, nós temos, né, o livro de Deuteronômio. O que quer dizer Deuteronômio? Literalmente, a segunda lei. O que ocorre? Tá? Aqui nas mesmas planícies de Moabe, né, onde Moisés recebeu o livro de Números, né, no ano 1406 a.C., vai acontecer o quê? Vai morrer aquela geração incrédula e desobediente, tá? Eles vão ser sepultados no deserto e levanta-se a segunda geração. Agora a segunda geração, eles herdam a promessa de entrar aqui na terra de Canaã. Mas para que eles consigam conquistar essa promessa, eles precisam obedecer à lei, através do qual está expressa a vontade de Deus. Para isso, então, há uma repetição da lei de Deus para a segunda geração. Por isso que o livro de Deuteronômio quer dizer a segunda lei, ou seja, é a repetição de toda a lei de Deus que foi dada ao povo de Israel. Eu não estou me referindo apenas aos 10 mandamentos, existe muito mais, né, leis e diretrizes que Deus deu para Israel, além dos 10 mandamentos, que você vai encontrar no livro de Êxodo, no livro de Levítico, Números, tá? Vai acontecer uma repetição de toda essa lei recebida pela primeira geração para a segunda geração. E a advertência para que eles obedeçam esta lei, para que eles possam herdar a promessa. Tá? Então aqui nós fechamos, né, esse breve comentário sobre os primeiros 5 livros, né, da Bíblia Sagrada, que nós chamamos de Pentateuco. Então nele você tem o livro de Gênesis, que começa falando sobre a criação do universo, né? No princípio criou Deus céus e terra. Depois nós temos aqui a criação dos seres vivos no planeta, nós temos a criação da raça humana, aí nós temos a entrada do pecado, a entrada do mal, nós temos o projeto de Deus também, né, para a redenção, nós encontramos isso no livro de Gênesis.
E esse projeto da redenção começa, né, com a história dos patriarcas, que é Abraão, depois Isaac, depois Jacó, seus 12 filhos, destaque para José, que desce para o Egito. Com a descida de José para o Egito, ele se torna governador, ainda nós estamos no livro de Gênesis, vem uma grande fome onde Jacó está habitando, ele acaba descendo para o Egito também, lá onde José é governador. E lá, então, a nação de Israel, ela se desenvolve. Aí eles passam a ser escravos e surge a necessidade de libertação. Aí nós já estamos no livro de Êxodo. Êxodo é a redenção, a libertação do povo de Israel lá do Egito. Aí eles são libertos lá do Egito, são uma grande nação e estão no deserto. E agora eles precisam de diretrizes, de leis morais, religiosas, sanitárias. Aí nós estamos então no livro de Levítico, é onde Deus vai revelando as leis para eles, tá? Mas eles desobedecem essa lei e agora vão ser disciplinados 40 anos no deserto. O livro de Números narra esses 40 anos no deserto, o povo de Israel sendo disciplinado pelo Senhor. Morre-se aquela geração rebelde, levanta-se a segunda geração. E agora vai haver então uma releitura da lei para aquela segunda geração, para que eles não cometam o erro da primeira geração. Aí nós estamos no livro de Deuteronômio, a segunda lei. E aí então nós fechamos, né, o Pentateuco, que fecha com a repetição da lei para a segunda geração, para eles conseguirem herdar a terra prometida. Que Deus abençoe. Se esta aula contribuiu de alguma maneira para você, se inscreva no canal e dê o seu like. Até a próxima aula, se Deus quiser.